Esse aí tá doidinho. Esse aí tá tadinho. Nando Moura está doidinho da cabeça, tá? E, enfim, ele disse que eu ia sofrer uma busca e apreensão. Vamos ouvir. Deixa eu dar uma aceleradinha, vai. Marque agora as minhas palavras. No futuro, você verá uma busca e apreensão e a prisão do senhor Renan Santos. Marque as minhas palavras. As acusações em cima dele são muito graves, né? Fechamento fraudulento de empresas, junto com a família toda, dívida. Que acusações? Acusações o quê? Tem alguma acusação rodando aí que eu tô sendo investigado? Tem nada rodando contra mim. Parece que assim, atenção, tem uma operação. Não tem nada. Não tem nenhuma acusação. E acusar por acusar, eu posso acusar um monte de gente. Posso ou não posso, Riso? Lógico. Posso acusar o Riso de... Riso... Não, pode bater. Eu não posso, não. Né? Mas o que tem aí? O cara mandou, calma aí, Gandalf. Fiscais, fraudes contra credores, calote em pagamento de dívidas trabalhistas, ação de dano moral. Nando Moura, você é meio burro. Assim, eu nunca falei em nenhuma empresa. Brother, você tem que se informar. Pra você ficar pegando essas matérias, sabe? Diário do Centro do Mundo, matérias meio genéricas, e fica aí jogando acusações, misturando temas. Nunca fechei fraudulentamente nada. Eu nunca sequer fechei uma empresa. Não existe nenhuma acusação dessa natureza contra mim. Gente, só uma dica. Muita gente fala, o Renan faliu umas... Eu nunca fali em empresa nenhuma. Nunca fali. Tá? Só pra avisar. É um tema genérico e às vezes é engraçado até a gente tirar onda. Eu nunca fali em empresa nenhuma. Vamos lá. E o cacete A4. Mais de 400... E o cacete A4, entendeu? Entendeu? É blá blá blá, joga algumas coisas e o cacete A4. Mas vamos lá. Adivinha onde ele vai entrar? E o cacete A4. Mais de 400 milhões de reais lesados de trabalhadores. Esse cara inovou, Rizão. Ele conseguiu pegar os 400 milhões, aquela teoria maluca daquela acusação contra a gente, que a gente desviou 400 milhões de impostos não pagos de empresas. Via superchat. E aí virou, eu dei 400 milhões de calote trabalhista, Riso. Que loucura. Depois, eu não sei se eu tenho aqui, só pra dar uma dica. Galera, vocês estão falando isso, vocês têm que ser mais cuidadosos. Tipo, Nando. Eu posso te mandar minhas certidões. Eu tenho talvez uma ação, 2 ações que rodem contra mim. Eu não tenho nada disso, não tô devendo nada. Eu não tô devendo nada. Eu fui sócio de uma empresa que eu trabalhei pra recuperar uma empresa. E eu não sou mais sócio da empresa. E a empresa sempre dispôs de bens pra pagar todas as dívidas dela. Você é burro. E aí tá mentindo assim. Negócio meio burro, né? Vamos lá. Ele viu no MBL um grande balcão de negócios, onde ele pode ter uma vida bem confortável. Nunca prestou contas de nenhuma das campanhas que fez, seja para a Ucrânia, seja para o Rio Grande do Sul, seja agora a caixa d'água pintada de preto. Qual balcão de negócio? O MBL já foi escrutinado publicamente várias vezes. Volta a colocar até essa investigação que o cara citou, nós fomos... Né, nossas contas foram assim, escavadas. Quem que pegou? Eu sou uma pessoa pública que bato em todo mundo, Riso. Sim. Se eu tivesse com alguma cagada, teriam pego. Por que nunca me pegaram? Quando tentaram me pegar, não conseguiram. Porque o Nando é um cara meio bobo, que ele acha que eles estamos lutando, menos um dia pra todos. Você nunca foi perseguido, Nando. Eu fui. Mesmo, eu, minha família. E nunca conseguiram nada, né, cara? Tipo... Ele falou ali, houve uma busca e apreensão ali. Já houve. No caso dos 400 milhões. Que o Nando, inclusive, nos defendeu, né? Na época. E acharam alguma coisa? Acharam nada. Então... Mas vamos lá, o meu balcão de negócios. Ele falou também da Ucrânia, que também teve... Respondemos. A Ucrânia é um caso raro, porque eu não gosto de ficar fazendo prestação para não expor doador, porque em 2020 expusemos quem tava doando, prenderam as pessoas. Prenderam. O cara foi preso, uma pessoa inocente foi presa. Entendeu? Então, hoje eu não expor, eu não vou expor. Você doou pra gente, cara, eu não vou expor. No caso da Ucrânia, a gente fez a demonstração de todos os pagamentos que foram feitos. Pro Ministério Público? Pro Ministério Público, nós botamos na Folha de São Paulo. Nós contratamos uma consultoria pra soltar um laudo. O Ministério Público falou, tá tudo certo ali. Nem sabe o que tá falando. E a caixa d'água vamos falar no Congresso. Ele falou da caixa d'água? Falou. Eu viajei. De nenhuma das campanhas que fez, seja para a Ucrânia, seja para o Rio Grande do Sul, seja agora a caixa d'água pintada de preto, e ainda assim tem... Na caixa d'água. O cara tá tomado e acha que é muito espertão. E a pior parte é, ele tá lendo, né? Ele tá olhando pra um lado, ele deve estar com um papel ali com a pauta. É isso, brother? É isso? Tá lendo ali, todo burrão? Coitado, vamos lá. Uma vida confortável. Perdeu recentemente um processo pro Burnier e teve a cara de pau. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso aqui no canal. Teve a cara de pau, digo aquela cara de pinto murcho pro canal, dizer o seguinte: e se não tem dinheiro pra pagar? Eu acompanhei. Porra, tá bom então. Vamos lá. Muito de perto, uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Burnier. Mostra o canalha do Burnier. Burnier é um filho da puta, cara. Burnier atacou um velho lá. O MBL defendeu o Hélio Bicudo com razão. Aquele vagabundo petista. Vamos lá.
vamos lá, uma foto do que seria uma prostituta com os braços no carro, o que seria negociando o programa e botou a cara do Burnier. O Burnier processou o MBL e ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. Você tá sendo burro. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Burnier. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Burnier, ô jornalista. Faça a checagem antes de falar falando bosta aí, Tramontina, do teu amigão Burnier. Preste atenção que aqui entra em ação xadrez 4D. O MBL não perdeu a ação. Quem perdeu a ação foi o seu representante máximo e dono do MBL, o senhor Renan Santos. Né? Mas o burro, já que você quer falar de direito, é uma coisa completamente diferente da outra. Essa é a droga quando você fala com um cara burro pra querer ficar opinando. Eu sou uma coisa, o MBL é outra. O MBL não foi condenado. O jornalista tem que ser preciso no que ele fala. Mas veja bem, calma que E vocês vão outra ver. coisa, galera, vocês sabem o caso, né? Era um jornalista petista que trabalhava na Globo, que foi meter uma mãe falei num senhor de praticamente 90 anos que estava fazendo um pedido de impeachment, sendo grosseiro. Eu defendi o Burnier. Você acha que eu me arrependo? Você acha que eu vou me arrepender? Não vou me arrepender, não. Vamos lá. De pinto murcho do camarada. Na época, houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Então aquilo, aparentemente, era um método. Pera, você tá falando que eu tinha R$0 na conta e aí eu não tinha pagado o Burnier? Veja só, o Burnier, se quiser executar, faz parte do processo, né? Eu, às vezes, estou sem dinheiro, não tenho como pagar as coisas, né? Prefiro me alimentar do que pagar o Burnier. Mas eu também quero, de maneira bem clara, quero muito pagar as execuções que existam contra mim, especialmente de pessoas tão importantes quanto o Burnier. Vamos lá, dá o play. Perceba o risinho de deboche do malandro que escondendo o patrimônio. Ué, por que eu tenho que correr pra... Ó, gente, eu preciso pagar urgente esse jornalista pede. Vou parar de... Não. É pra isso, Nando Moura. Você é um ignorante jurídico. Existe a famosa lei das execuções. Se ele ganhou, na hora de cobrar o que ele ganhou, ele vai ter que dispor dos meios que a justiça coloca de maneira clara pra isso. E eu me defendo ali. Entendeu? Nada, Nando Moura, que você não faça na justiça também. Você é todo liso pra se proteger. Você quer xingar os outros das piores coisas possíveis, mas não usa as palavras. Né? Você é burro. Então, assim, eu vou dispor de todos os meios pra me defender. Pra isso, nós temos advogados, sacou? Eu vou dispor de todos os meios pra me defender. Então tenta não pagar aquilo que deve à justiça. O cara, E aí o você- César falou, ele não entendeu. O Nando não entende. O Nando é limitadão nesse ponto. O Nando, a vida dele é arrumar brigas pra tentar vender curso em cima. Esse é o jogo, todo mundo já sabe. vê que ele é tão covarde que chamou o Burnier de canalha, mas ao se defender na justiça diz que canalha na verdade é sinônimo de esperto, de astuto. Seu advogado defende assim, um advogado que provavelmente hoje está em algum dos gabinetes aí de membros do MBL. E vejam só, Sabe, o senhor talvez eu Renan não sei qual advogado, mas se ele é bom e nos defendeu, ele tem que trabalhar conosco, se for leal ainda. Santos mora em um dos locais mais privilegiados, em um belíssimo apartamento em São Paulo. Olha eu. Puta privilégio. Olha essa entrada do apartamento, Rizão. Deve ser um... Isso é papo de retardado, cara. Vai, dá o play, dá o play. Bom dia. E aí? Beleza? Com licença? Não, Você pausa. vem ou não? Esse é um apartamento em que de um lado é a cozinha, ali é a sala e tem um quarto. Caramba, Rizão. Estou morando de aluguel num apartamento de um quarto. 400 milhões e mora nesse cubículo aí, velho. É isso, eu roubei... Vamos juntar os pontos do Nando, as histórias verossímeis. Eu roubei 400 milhões de trabalhadores, enganei o Burnier para morar numa mansão que não é nem minha. Como na sua? Eu moro de aluguel, isso. Eu não tenho apartamento. Perdeu tudo. Mora de aluguel. Porra. E eu ainda sou muito trouxa, que eu ainda vou lá e mostro, né? Eu mostro no vídeo, eu nem escondi essa maravilha aí luxuosa que eu tô vivendo com umas samambaias no chão e tal. Não, faz o que quiser. E se eu não tenho dinheiro? Ó, quem quiser ver o vídeo completo do Renan no apartamento dele, chama-se Um Dia com o Renan Santos, tá no canal Azul. Exato. Estamos escondendo muito. Nem pra comer. Assim, nada conta, Thiago. Mas faz o que quiser. Ele foi me interpelar na justiça através de uma ação extrajudicial, pedindo lá a justiça gratuita junto com o irmão dele, e depois arregou de me processar, porque sabe que perderia. Não, Porque sabe que perderia. burro. Aquilo lá foi só uma notificação pra você ficar falando. Você fala uma coisa brabo, aí ao vivo não. Veja só, eu não quis dizer isso. Calma. O que é teu, tá chegando. Guarda, não. Guarda. Vai lá. Vai falando, vambora. Então ele tem essa vida bastante confortável aí, na sua ONG sem fins lucrativos, ele usa lá um CNPJ chamado Varuna, bancar aí a sua vida, onde ele presta serviços a essa ONG sem fins lucrativos. Eu Sabe o que presto? eu vou atrás? Eu presto? Vai atrás se você quiser, Nando. Minha vida é pública. Eu tô na rua, eu não fico escondido em casa no condomínio como você tá. Todo exposto aí. Detalhe, eu sou pré-candidato a presidente, né, Riso? Eu vou ter que mostrar até a declaração de imposto de renda. Fica tranquilão, velho. Tá bem exposto. Tá bem exposto. Pode fazer, fica tranquilo que não é só você que vai fazer. O PT vai fazer, o Tarcísio vai fazer, a imprensa vai fazer. Você é a última das preocupações em escrutinar minha vida. De verdade. Ainda mais por ser burro. E eu gosto muito que assim... Então eu deveria não ter nenhum tipo de conforto, Riso. Não. Eu deveria assim morar na rua como um mendigo e vir trabalhar aqui. Veja só, ele ainda está vivendo como um mendigo. Como pode um mendigo querer controlar alguma coisa, esse seuzinho, né? Se não tivesse algum... Tudo assim, você pode fazer o contrário do que ele tá falando, que você é um vilão. Porque né, o problema dele não é com nada. Enfim, vamos lá. Camarada. Quero muito pagar as execuções que existam contra mim, especialmente de pessoas tão importantes quanto o Burnier.
Vocês são um monstro pior do que o bolsonarismo é. E basta Eu falei que eu queria pagar o Burnier, velho. Eu não entendi. Por quê? Você acha que eu fui irônico lá com o jornalista petista da Rede Globo? Que humilhou um senhor de idade de praticamente 90 anos durante o impeachment da Dilma e eu fui defender a honra dele? Pô, que ganha uma fortuna lá com a Rede Globo. É isso, brother? Pô, sei lá, eu não sei se eu tô assim... Eu estou colaborando de acordo com a lei de execuções aí que tem que a justiça brasileira. Estou colaborando da melhor maneira possível. pra você ver que eles, mesmo sem ter poder na mão, certo? Mesmo sem ter poder na mão, mexem toda uma máquina de assassinar a reputação e de mamar em gabinetes. Estão vendo isso? Pra te entender, por que eu vou mamar no gabinete se eu já roubei 400 milhões, brother? Eu não consigo... Essas coisas são tão de idiota, né? Por que eu preciso botar um cara num gabinete pra o quê? Pra fazer uma rachadinha, é isso? Pra roubar uma querelinha do cara? Eu já roubei 400 milhões em tese. Se eu roubei 400 milhões, pra quê? Se eu botar 400 milhões rodando aí, seria... Meu Deus. Seria mais de 10 milhões por mês, Riso, de rendimento. Imagina eu, no mínimo uns 8 milhões por mês de rendimento. Com a Selic a 15? É. Quanto que é? Zero... Faz conta aí. 15 é 0,15, né? 0,15. Isso por ano, é isso? Por ano. Por 12? 5 milhões por mês. Só a Selic. Só Selic. Então pra que eu vou... Só de Selic eu tava tirando 5 milhões por mês. E pra que eu vou vender Valete Plus? Eu tirei 5 milhões pra mim com essa roubalheira. Pô, mas que... E aí eu vou morar naquele cubículo tirando 5 milhões por mês, Riso. Esse é o cara. Vocês entenderam o ataque desse cara? Eu nem respondo. O Nando é um cara que você não tem que responder. Eu não faço mais acusações contra ele. O Nando vai se ver na instância certa. Fiquem tranquilos, vocês ficam preocupados. Renan, processa, calma. O Nando a gente trata igual o Burnier. No tempo certo. Não é, Riso? Na velocidade certa, no tempo certo. Fica tranquilos. Dito isso, a gente tem que mostrar. Um cara como o Nando que é burro, você tem que deixar ele falar. Deixa falar, vai falando. Aí você vai juntando. Você fala, tem nenhum sentido isso aqui. Nenhum sentido. Vamos lá. Isso sem parar. Os amiguinhos de Renan Santos, dentro do gabinete de Gutinho Zacarias, e eles votando junto com o PT e o PSOL pra batizar a gasolina, pra vender terra a preço de banana pra grileiros, pra legalizar cassinos no nosso país, etc. São... Como é que é? Batizar gasolina? Entende que ele vai aquela discussão sobre limite de álcool no carro, num país em que assim, a grande maioria dos carros já são álcool. Aí o limite que vai, aí tem uma discussão, não, a gente foi batizar, tipo assim, eu vou botar, sei lá, aquelas substâncias que batiza o carro, eu nem lembro quais são, mas tem gente que bota, né, não sei se é anidro, tolueno, essas tranqueiras na gasolina que estraga o carro. Não, parece que é isso, né? Aí pega o quê? Discussão do quê? De cassino. Eu regularizaria cassino no Brasil. Tem em vários lugares. Não teria problema nenhum em ter uma Las Vegas numa cidade no interior do Nordeste, por exemplo. Seria bem legal. Não cassino online. Vamos lá. Os maiores traidores da nação, assim como Bolsonaro foi. Ele pegou um monte de processo seu que já foi arquivado ou Sim. rejeitado pela justiça, e aí revive esse processo, e depois somos nós que fazemos essa análise de computação, não é ele? Sim. E a história toda não tem o menor sentido. Estou vivendo de maneira... Olha só, eu roubei 400 milhões de reais. Vou ser preso por isso. Mesmo tendo sido investigado pelo assunto e absolvido, entendeu, Riso? Opa. Eu fui alvo já de um ataque, o MBL já foi alvo de uma busca e apreensão. Tudo isso já aconteceu e eu fui absolvido e o promotor tomou bronca, inclusive. Não devo nada pro fisco. Fica pegando matéria de fake news antiga. Eu não devo nada. Tenho todas as certezas. Eu tô de boa, não tô devendo nada. Nunca falei em empresa alguma. Cuidado em ficar pegando essas maçarocas e misturar, Nando. Você vai passar vergonha. E tá passando vergonha. Ah, tem aí. Opa, o que é isso? É novo botar isso porque tem alguns dados seus, mas são certidões de... Ah, mas qual dado meu? Meu CPF? Seu CPF. É público, pô. Então pode botar? Pode botar, ó. Tribunal Regional da Primeira Região, certidão. Nada consta, não tenho débito aqui. O que acontece? Aí tem vários. Depois eu boto todas as certidões, ó. Certidão judicial criminal negativo, Ué? Mas não tô investindo. Não vai ter uma busca e apreensão. Cuidado, brother. Cuidado, ficar repetindo mentira vai acabar se ferrando. Enfim, tem mais coisas pra falarmos? Bom, já que falamos do Nando... Há um tempo atrás eu li A Morte de Ivan Ilitch, livro oriundo da literatura russa, onde conta a história da morte de Ivan Ilitch, que era um playboy oligarca russo juísta vaidoso que sua puta era uma espécie de Xandão russo, um Xandovski. E em um determinado momento da trama, Ivan está fazendo uma reforma na sala de sua casa e ele decide largar a pitaca no trampo do pedreiro. E ele sobe em cima de alguma coisa para demonstrar pro pedreiro que ele quer. Nisso ele pisa torto e acaba tomando o maior escorregão da sua vida.
cai no chão todo torto, nem um sem mãe. Ai, ele levanta aparentemente bem, mas nessa queda, um parafuso dentro do maluco soltou e ele começa a apresentar um monte de desvio. E aí, meu amigo, vai ser a morte mais arrastada e lamuriosa de toda a literatura. Se tu for ler esse livro, cuidado, ele vai te deixar na merda, meu parceiro. Esse livro te coloca numa frequência de enxofre. Frequência essa que eu sei que nunca iria sentir novamente, até eu assistir os vídeos atuais do Nando Moura. Parece um siriguejo, meu caranguejo amarrado. Sim, eu vou ligar o Ivan Elite ao... não. Deixa o like enquanto roda a vinheta. Esse canal é muito bom. Eu odeio No políticos. finalzinho do mês passado, Eu aconteceu odeio uma parada políticos. bizarra, mas Eu odeio políticos. Ai, cara, é muito bom. especificamente na terça-feira, dia 8 de outubro de 2015. Nando Moura soltou um vídeo às 11 horas da noite. E assim que tu entra no vídeo, tu vai se deparar com um Nando todo estrupiado, parecendo um urso que terminou de hibernar. Uma iluminação ruim, com a cara toda amarrotada. Veja como massacraram meu garoto. O conteúdo do vídeo é ele esclarecendo sobre uma suposta ligação que ele tinha com o Capitão Hunter, influenciador que foi acusado de estupro de vulnerável. Só que antes desse tal Capitão Hunter ser influenciador, ele tinha uma banda chamada Carapuça. E o Nando, ele usava a camisa da banda, divulgava. Estou produzindo essa banda agora que se chama Carapuça. E obviamente que essas relações do Nando com a banda não significa que ele tem algo a ver com essas doentias desse tal Capitão Hunter. Enfim, estou aqui apenas para concordar com você que a borrada que o sujeito faz não pode ser projetada em outrem. Mas convido você a deixar essa sua opinião de lado para operarmos juntos na lógica do próprio Nando Moura, que meses atrás fez exatamente isso, usando o Vic Vanilla de tabela para atingir seus desafetos e a saída do Brasil europeu. Ou seja, fizeram com ele exatamente o que ele fez há um tempo atrás. Pois é, o mundo não gira, ele rebola lentinho pro karma. E aqui eu volto na história da morte de Ivan Illich, que como vimos, o ponto de inflexão na vida de Ivan foi ser vítima de um acidente doméstico, assim como Nando Moura, que também tá sendo uma vítima, só que das próprias linhas de raciocínio a qual ele constrói, simplesmente ele se joga e bora ver apenas um exemplinho do Nando sendo inimigo do Moura. Exemplo esse dele falando sobre o MBL mamar o fundão eleitoral. Eu sei que esse assunto é meio MP3, mas a culpa é do Nando, faz o L de Lil Trembo. Que o Nando se dispôs a ser o fiscal particular do MBL, todo mundo já sabe. Ele enche o MBL de perguntas e questionamentos. E isso é super válido, tendo em vista que ele é só um professor de música. Só que quando as pessoas fazem os mesmos questionamentos sobre o pai dele, que era funcionário público ganhando acima do teto e que disputou a vereança de Embu das Artes, usando o que na época chamava-se de fundo partidário, porque o fundão eleitoral mesmo não existia, aí esses questionamentos não são válidos. E ele fala que você tá tripudiando do pai dele, que já é falecido, só pelo fato de fazer perguntas. Vamos questionar tudo ou vamos questionar tudo menos o anão de Embu? Porque eu sou o anão de Embu. E o pai aparentemente colocava a banda do filho pra tocar nos eventos da cidade de Embu. E quando alguém faz esse questionamento pro Nando, a primeira coisa que ele fala é que não recebeu um centavo por esses shows. Depois foi falar que eu recebia da prefeitura pra tocar, né? Quando eu usei o centro cultural e tirei do meu bolso pra pagar a iluminação, pra pagar o som. Ele fala igual o Chris quando compra ovos com o próprio dinheiro pra não ter encheção de saco da mãe. Não, eu comprei os ovos e comprei o bacon. Não comprou a frigideira. Não comprou o fogo. Não comprou esse prato. Aí ele me joga cartão. Maravilhoso. Vamos continuar, isso é muito bom. Continua? Tá falando que pagou sim, através dos impostos dele. Centro cultural que eu ajudei com o dinheiro dos meus impostos. Entendi. Será que chegou um boleto com o custo total do evento pra ele pagar tudo sozinho? Não, né? Os outros moradores da cidade também pagaram pelo evento. E a maioria ele só queria ouvir o Amado Batista e não o Nando Moura. A cara do tio Fih. Credo, mano, eu tô me sentindo o Satanás na etimologia do nome, sabe? Que significa o acusador. Nem ligo que o cara tocava em prefeitura, nem ligo pra quem usou fundo partidário em 1900 e, sei lá, 1900 e cariane. Mas estamos jogando o jogo nas regras do próprio Nando, né? Toma essa bitoca do Nando. Isso foi porque tu não deixou o like ainda. E se tu insistir em não deixar o like, tu vai ter que devolver a bitoca. E aí? Quer continuar vendo isso aqui? É muito bom, muito bom. Olha, sigam o canal do Lil Trembo. Isso aí é uma obra de arte atrás da outra, cara. E assim, Nando, pra que ficar atacando e mentindo os outros? Assim, você não tá gerando dano pra gente, velho.